Opa! Olha eu aqui outra vez para falar da minha revolta, da minha indignação com os canalhas nojentos da pior espécie humana que espalharam e continuam espalhando fake news a respeito da doença fatal de Bolsonaro que está morrendo no hospital Albert Einstein em São Paulo. Não adianta o porta-voz falar todo dia, não adianta se levar em conta a tradição de um hospital importante como o Hospital Albert Einstein. Não adianta nada disso. Esses canalhas não lidam com a lógica. Primeiro lidam com a própria falta de caráter, com a falta de pudor, com o fato de que o Brasil está numa crise terrível e não pode cair em outra crise com uma doença mortal do presidente. Que, aliás, está lá no hospital porque um outro canalha o esfaqueou e ele foi obrigado a usar uma bolsa de colostomia e na retirada a operação tem sempre problemas porque atingiu o intestino dele para valer. Foi uma facada para matar. E a Polícia Federal ainda não conseguiu descobrir quem é que paga os advogados dele. Por quê? A Polícia Federal, quem manda nela é o ministro da Justiça, Sérgio Moro, ou é o AB que quer proteger o sigilo? Por que proteger o sigilo? Foi um crime político, foi um crime contra a democracia, um crime contra cada cidadão brasileiro. Hoje, todos os cidadãos brasileiros dependem do sucesso de Bolsonaro e seu governo. Cairmos numa crise novamente só vai interessar a uma canalha nojenta, asquerosa, que quer saber de, o Mourão assume agora, mas daqui a 2 anos convoca uma eleição, quer dizer, baseado em firulas constitucionais. Eu fiquei sabendo disso muito tarde, só porque caiu na rede social de um amigo que não tem o mesmo cuidado que eu tenho em relação a fake news, e a distribuiu. Mas eu fiquei tão enojado que me deu vontade de ir ao banheiro para fazer tudo o que eu tinha direito. Que absurdo! Que é o fim da picada, achar que essa gente acha que isso aí é militância. O próprio Bolsonaro chamou de militância maldosa. Não é não, presidente. Não é militância maldosa, não. É algo que foi feito por uma pessoa que não tem o menor amor pela pátria e nem sequer pela própria família. Por um desclassificado. Olha, eu não posso dizer a palavra que eu acho dessa pessoa porque eu vou ser censurado, então vamos em frente, tá? Eu só quero registrar que é uma coisa completamente... Olha, não dá nem para definir, tá? Bom, também o que não dá para definir é que alguns ministros do Supremo, é de lascar o Supremo, já andam... Os ministros do Supremo ficam reclamando de vazamentos seletivos, pois já andam vazando para alguns coleguinhas da imprensa que não vão deixar passar o pacote de Moro. Ora, qualquer idiota da aldeia, menos os jornalistas que publicam essa notícia, sabem que o Supremo é extremamente dividido, é 6-5, e tem sido dividido ultimamente para o lado do bem. Toda a vida que um ministro do Supremo telefonar para um repórter como eu, ou outros que eu respeito, Alexandre Garcia, William Vac, e disser que o Supremo vai derrotar as medidas do Moro, eu vou perguntar, primeiro, quem são os ministros colegas dele que votarão nesse sentido? Segundo, só vou publicar a informação se puder dar o nome dele. Se esconder atrás do anonimato é covardia desses ministros que estão plantando essa notícia e incompetência dos repórteres que a cobrem e desídia dos meios de comunicação que as publicam. Não acredite nessa história. Eu sei que a grande resistência para o pacote de medidas contra a violência não é nem no Congresso, é no Supremo mesmo, porque o Supremo é todo dependente de gratidão para muitos bandidos procurados pela Lava Jato. Agora, a questão é a seguinte, para publicar uma notícia dessa tem que dizer quem é que falou e quem são os seus cúmplices lá no clube do Supremo, né? Pois é, já que falamos em Supremo, vamos agora
tratar de um supremo imbecil, um completo idiota, como diria meu sogro, o intelectual Alexandre Tabajara. Completo idiota. Eu me arrependo amargamente do dia que elogiei o senhor Ricardo Vélez quando ele foi nomeado ministro da Educação. O que ele tem falado de besteira e tem tentado explicar no dia seguinte, não está no gibi. Agora isso faz parte. Qualquer idiota como ele, como por exemplo a Dilma Rousseff, sempre tem uma explicação a dar. Acontece que a explicação desse cara é a mesma. É a imprensa que distorce, que tirou a declaração do contexto. Que declaração tirou do contexto? Ele deu uma entrevista às páginas amarelas da Veja, dizendo que o brasileiro é um canibal. Ele não sabe o sentido da palavra canibal. Canibal é uma espécie que se alimenta da carne da própria espécie. No caso do ser humano, a mesma coisa. Um homem que come carne humana. Pois bem, mas ele quis dizer que todo brasileiro é ladrão. Ele disse isso. O brasileiro é ladrão, que rouba coisa de... Aí não, saiu do contexto. Ele esculhambou a Carla Camurati, porque ela fez um filme sobre Dom João... o Carlota Joaquina, sobre Dom João VI, e que classificou Dom João VI como um comedor de frango. O filme é ficção. Será que esse imbecil não sabe o que é que significa ficção? Retiro completamente o apoio que dei a ele. Fui burro de considerar os artigos dele que eu lia como guias. Ele é um idiota, o idiota da aldeia. Ele disse que o Cazuza disse que liberdade era passar a mão do guarda. O Cazuza não disse isso. Foi frase de um programa de humor. A mãe do Cazuza, respeitando a memória do filho, a Lucinha Araújo, reclamou. Ele telefonou para ela, covardemente, para pedir desculpa. Ela disse que tem que pedir em público. Aí ele vai em público e pede desculpa e solta uma nota dizendo que a declaração foi tirada do contexto e dizendo mais, que ele cometeu um equívoco simples e bobo. Bobo é ele. O equívoco não é simples coisa nenhuma. Ele estava mexendo com a memória de um artista, de um ser humano, qualquer que fosse, mas de um artista que teve coragem de se confessar portador do vírus HIV, e pelo menos isso, esse imbecil podia ter respeitado. Agora, o que é que a imprensa tirou do contexto? Ele, e não foi um equívoco simples, coisa nenhuma, é equívoco simples porque não fala do filho dele, fala do filho da Lucinha. Bobo? Não, bobo é ele, qualquer coisa que ele fala. Agora, o Bolsonaro tem que cuidar disso, tem que evitar que ele continue falando tolice e tendo que tentar consertar no lombo da imprensa. Eu falei agora há pouco mal dessa publicação de notícias vagas, sem fonte, e agora tem autoridade para reclamar da notícia que tem fonte, que é o ministro da Educação, que está fazendo um desempenho lamentável e que vai criar muito problema, porque ele é uma besta, uma anta de tênis, como dizia o pessoal do Pasquim. Outra anta de tênis é esse presidente da Vale. O presidente da Vale, o senhor Fábio Schwarzman, disse que a sirene não tocou porque foi engolfada. Já era uma idiotice isso. Agora eu estou vendo no noticiário que as sirenes foram encontradas intactas. Quer dizer, o cara mente na maior e não acontece nada com ele. Essa empresa não demite um sujeito desse. Aí eu quero saber o seguinte. O que é que faz o presidente? O presidente do STF, o senhor Toffoli, só vive falando agora em pacto. Não, ele está querendo nos fazer de pactos. O que é que o senhor Toffoli tem que receber o diretor jurídico da Vale? Para quê? Qual é o motivo da reunião do senhor Toffoli com o diretor jurídico da Vale, que agora nós já temos a notícia de que neste momento, ou seja, às 3h15 da tarde de quarta-feira, foram descobertos 150 cadáveres lá em Brumadinho, né? E o Inhotim abriu de graça para os nossos, para os seus visitantes. É uma bela exposição, né? É isso aí. Eu queria dizer a vocês que estou acompanhando com muita atenção, com muito desvelo, nas fontes confiáveis, o estado de saúde do presidente e também
quando é que vão tomar medidas concretas para punir os senhores senadores e senhora senadora que fizeram uma palhaçada atrás da outra na eleição do Senado. Eu escrevi esse artigo aqui, foi publicado hoje no Estadão. Se não punir com rigor, o Senado cairá na galhofa. Agora, pior do que a galhofa é o senhor Renan se candidatar à presidência da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante das comissões do Senado, e o senhor Eduardo Braga, que ficou ali a sorrelfa fazendo traquinagem na eleição, e que eu incluo aqui entre aqueles que devem ser investigados e punidos pela Comissão de Ética, dizendo, não, isso é um assunto do MDB. Não, o Senado não é um assunto do MDB. O MDB já era, viu? Esse entra aí na relação dos completos idiotas, tá? E o Renan não pode ser, não pode, depois da humilhação que ele sofreu, da derrota, não pode ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Tem que se reduzir, tem que se resumir aos limites de Alagoas, onde ele começou na política como pistoleiro, tá bom? Bom, aqui eu me despeço de você, direto ao assunto. Em té. E só a verdade nos salvará.